Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura desta edição, recebemos o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva. Vamos falar sobre a segunda edição do Prêmio Inovação Porto Alegre. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui no jornal, e ainda mais para falar de um tema tão gostoso quanto esse, né? Que é poder celebrar a inovação que está acontecendo em todos os cantos da nossa Porto Alegre. Certo, e vale alertar, né, secretário? Inscrições abertas aí, né? Vão até o dia 15 de outubro, isso? Exatamente, elas agora, né, a gente vai deixar um período grande, porque na realidade elas não são inscrições, elas são indicações, né? A lógica desse prêmio é justamente a gente poder celebrar, né, quem está fazendo a inovação em Porto Alegre. Então as pessoas podem indicar coisas interessantes, a estrutura do prêmio ela é muito aberta, né? Ela não é tão competitiva, ela é muito mais para a gente poder jogar o holofote, né, em diferentes ações, iniciativas, pessoas. Tu pode indicar quem tu quiser, uma pessoa, uma instituição, né, alguém que para ti, né, ou seja, tem alguma contribuição importante no sentido de inovar, né, de trazer, né, novas características aí para a nossa cidade no último ano. Certo, e isso ajuda também, né, secretário, nesse processo de um mapeamento da cidade, né? Daqui a pouco a gente tem algumas iniciativas que estão um pouco mais nos bairros, na periferia, e estão fazendo uma grande diferença para aquela comunidade, né? Perfeito, né? Eu acho que esse é justamente o espírito. Porto Alegre hoje está sendo reconhecida cada vez mais como um dos polos de inovação, né, latino-americanos. Isso é muito importante para a cidade, isso nos deixa muito satisfeitos. Mas é importante entender que a inovação nem sempre precisa ser tecnológica, nem sempre tem que acontecer em ambientes complexos, universitários, que a inovação, na verdade, é um espírito. É um espírito que tem que alimentar todos nós de tentar fazer as coisas melhores dia a dia. E a gente nota que justamente esse espírito vem começando a contaminar pessoas e entidades em diferentes locais de Porto Alegre, né? Na primeira edição do prêmio, nós tivemos a satisfação e a alegria de ver sendo indicados ações, por exemplo, como uma ação inovadora da Cotravipa, né, sobre educação, uma ação inovadora da Copa Coletiva vindo da Restinga, uma ação inovadora lá das Mulheres da Restinga, ou do Ladies in Tech, que é um aglomerado de mulheres que estão trabalhando com startups tecnológicas, mas que, né, trazem essa perspectiva feminina. E isso associado e sendo celebrado junto com Caldeira, que é um ambiente, né, de classe mundial, com o Tecnopuc, né, com os grandes atores de inovação. É essa diversidade que eu acho que enriquece a cidade. Certo. Eu acho que isso fica bem didático, né, secretário, para a gente explicar um pouquinho e até traduzir muitas vezes para o nosso telespectador, para as pessoas que estão acompanhando, porque às vezes a gente fala em inovação e se remete a uma coisa extremamente tecnológica, né? Eu acho que isso que o senhor traz é bem didático do ponto de vista de explicar para as pessoas de que não necessariamente tem a ver diretamente com os computadores, aquela coisa quase que de ficção científica ali, né? Então são, às vezes, pequenas ideias que transformam a realidade das pessoas, né? É claro que a tecnologia facilita muitas coisas. Claro, a gente vive num momento de avanço tecnológico incrível aí, né? Agora está chegando a inteligência artificial, mudando uma série de maneiras como a gente, inclusive, escreve textos hoje em dia. Mas a inovação em si, ela não precisa da tecnologia, ela precisa sim desse caráter criativo do ser humano, essa vontade do fazer melhor, do fazer diferente. Então, é isso que a gente quer estimular, né, nos mais diversos segmentos da população de Porto Alegre, que a gente realmente tenha as pessoas pensando em como ser, né, criativos, né, como trazer soluções novas para os seus problemas das suas comunidades, para os problemas da cidade, para que a gente possa juntos fazer uma cidade melhor. Certo. Secretário, e nesse prêmio, né, nós temos 3 categorias, é isso, né? Vou citá-las aqui e pedir que o senhor comente um pouquinho sobre cada uma delas, né, para até quem está pensando em fazer essa indicação aí já mais ou menos vá se enquadrando naquelas que, né, evidentemente se destacam aqui. Por exemplo, tem destaque inovação, comenda de inovação e uma que o senhor comentou nos bastidores, que é o reconhecimento ecossistêmico, né? Essa é uma novidade que nós estamos trazendo aqui. A gente tem originalmente 2 categorias, né? Então, assim, todas as indicações que são feitas por qualquer pessoa, né, que esteja em Porto Alegre, elas são para o prêmio Destaque Inovação, né, que celebra, então, né, ou seja, nós vamos pegar as indicações de todas as pessoas. Aí tem um júri que é convidado, né, que está lá o presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. A gente trouxe no ano passado o presidente da Regimp, que é a Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação. Trouxe a vice-reitora da Unisc, né, que também é membro do Comitê Estadual de Inovação. E a gente deve, de novo, convidar algumas pessoas, provavelmente mais de fora de Porto Alegre, porque, né, ou seja, a gente não quer que, estando no júri, alguém de Porto Alegre deixe de ser indicado.
E aí essas indicações todas, então, julgadas pelo júri, elas vão fazer um pool de 20 finalistas, né? Que a gente vai, então, divulgar a cidade, que a gente vai celebrar, que a gente vai fazer vídeos, podcasts, para que as pessoas conheçam essas 20, né, indicações que são consideradas pelo júri as mais relevantes para a cidade, considerando critérios de impacto no ecossistema, de sustentabilidade, de caráter inovador, né? Então o júri julga isso tudo e a gente sai desse conjunto total de indicações que cada um de nós faz para esses 20 finalistas que vão ser então divulgados. Só que a gente percebeu no ano passado que a gente teve algumas dessas iniciativas que foram muito apoiadas, né? Muitas pessoas indicaram ao mesmo tempo. Então a gente decidiu trazer para esse ano essa lógica do reconhecimento ecossistêmico. A iniciativa que recebeu o maior número de indicações de pessoas diferentes, obviamente, né? Ela vai receber um prêmio especial para reconhecer esse valor de que ela está conseguindo, né, mobilizar uma série de pessoas, né, para que façam aquela indicação, para que celebrem aquela iniciativa, aquela pessoa, aquela ação, né, em relação ao prêmio Inovação. Então tem a categoria destaques, né, que é essa categoria aberta, tem a categoria, né, reconhecimento ecossistêmico, que vai ser o destaque mais indicado. E a terceira categoria é uma categoria que ela é dada pela prefeitura, né, ou seja, a partir de um reconhecimento da trajetória, né, de algumas pessoas dentro do ecossistema de inovação, né? Então é a chamada Comenda de Inovação, que é uma espécie de um prêmio às contribuições ao longo da vida. Né? E a gente teve os 3 primeiros comendadores de inovação no ano passado, o José Renato Hopf, né, da Forol e organizador do South Summit, o André Godoy, atual presidente do Sebrae, por todas as suas contribuições no Sebrae, especialmente a criação do AceleraX, e o professor Jorge Aldi, do Tecnopuc, né, talvez a grande figura que a gente tenha de inovação, né, do nosso ecossistema. Então, os 3 foram os primeiros. Esse ano, o Gabinete de Inovação submete mais 5 nomes ao prefeito, e o prefeito decide quais são os 3. A gente pode até nominar até mais 3 comendadores aí. E vai ser uma luta, né? Porque a gente tem muitos nomes bons aí para colocar nessa categoria dos comendadores. E a própria escolha, né, baseada nesses alguns dos critérios que o senhor citou, deve ser bem uma questão uma missão bem difícil para quem vai julgar, né? Exatamente, né? Ou seja, felizmente a gente tem, né, aí um conjunto de forças, de atores, de iniciativas em Porto Alegre que cada vez mais se amplia. Então, é cada vez mais difícil a gente escolher os 20 finalistas do destaque, né, trazidos pelo ecossistema, e os nossos comendadores. Mas a gente vai procurar fazer um trabalho bom e eu espero ter a mesma diversidade que a gente teve na primeira edição do prêmio. Né? Eu acho que uma das grandes riquezas do prêmio foi ver na cerimônia de premiação esse convívio assim, de ações totalmente diferentes, né, de diferentes regiões da cidade, de diferentes dimensões. Acho que isso dá uma certa sensação assim, dessa capacidade que a gente tem, né, de expressar a inovação de forma diferenciada, mas significativa, né, em diferentes contextos, mais comunitários, mais sociais, mais de nível de cidade. Perfeito. E é uma oportunidade de visibilização desses processos, né, secretário? Digamos assim, popularmente falando, né, coloca na vitrine, né, essas iniciativas, né, e isso dá a possibilidade daqui a pouco dos projetos serem ampliados, né, até com investidores, enfim, né. Eu acho que isso é o que a gente ficou muito feliz no ano passado, né, do prêmio servir um pouco para jogar luz em algumas coisas que às vezes as pessoas não conheciam, e mais do que isso, né, reconhecer é tão bom assim, né, ou seja, a gente às vezes ter outras pessoas reconhecendo o nosso trabalho. Eu acho que algumas dessas iniciativas ficaram muito alegres, a gente teve assim, né, foi um momento realmente festivo ali, a entrega do prêmio, né, porque muitas dessas iniciativas se sentiram valorizadas, e eu acho que isso é uma das razões que a gente criou o prêmio e que a gente tem muita expectativa de que, de novo, a gente possa fazer, né, esse reconhecimento, essa valorização e, ao mesmo tempo, estimule essas iniciativas a continuarem e se ampliarem. Para quem está nos acompanhando, né, ficou curioso de saber como é que faz para indicar, para se inscrever, enfim, para ter mais informações, a gente vai botar o site aqui, né, secretário, para que as pessoas possam ali se apropriar e lá visitar, né, prefeitura.po.br/inovação Porto Alegre, está na sua tela aí para você poder também acompanhar e tirar todas as dúvidas ali também. Vai lá, contribui, a gente precisa muito da sua opinião, né? Ou seja, mostre, né, e nos conte o que tu acha que tem sido mais interessante em termos de inovação dentro da cidade. Secretário, do ponto de vista, né, de ter uma atividade nesse sentido, né, um prêmio nesse sentido, né, como é que ele também contribui nesse ecossistema da capital, né, do ponto de vista que ele vem ao encontro deste momento da inovação em Porto Alegre? E lhe pergunto em que momento, né, estamos
tratando de inovação aqui na cidade? Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que assim, a gente começou uma trajetória, né? Claro que a gente tinha valores, né, já muito antigos de inovação, se a gente olhar os nossos parques tecnológicos, a nossa capacidade empresarial, né, as políticas públicas, as lideranças políticas, a própria questão de qualificação da própria formação de talentos de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das cidades que tinha potencial para ser uma cidade inovadora, mas eu acho que a partir da formação do Pacto Alegre, né, eu tenho muito orgulho de estar junto desse processo, e foi a razão pela qual eu virei secretário de inovação, é a minha atuação dentro do Pacto Alegre, né? Foi para trazer esse espírito do fazer junto, né? Iniciadores, né, desse processo. Tenho até hoje a honra de ser o coordenador do processo, mas que é feito por centenas de voluntários, por dezenas de instituições, num processo que realmente há muitas mãos e com essa liderança multicêntrica. Mas é justamente assim, a gente começa a virar a história da cidade, né, de um momento em que a gente estava começando a deixar de acreditar que Porto Alegre podia fazer realmente, né, ser relevante nesse século XXI, para um momento em que a gente, de fato, se torna referência. Hoje a gente tem delegações todas as semanas vindo, né, delegações nacionais, delegações internacionais, para entender esse processo. Nós estamos sendo falados aí, né, a gente tem 2 consultores internacionais que ajudam o Pacto, o professor José Piquet, de Barcelona, e agora o Santiago Uribe, de Medellín, que esteve recentemente conosco para se juntar a um projeto transformador, incrível, né, do Pacto, que é o Territórios Inovadores, feito de novo a muitas mãos, com a prefeitura, com os atores empresariais, com os atores sociais, né, da comunidade do Morro da Cruz nesse momento, mas depois para ser expandida para várias outras comunidades em Porto Alegre. E a gente passou a ser reconhecido efetivamente por essa capacidade de estar gerando novos negócios, de ser uma capital que se abriu para o empreendedorismo e para a inovação, que se tornou muito mais fácil. O programa Criativo é referência. O nosso Living Lab, né, que a gente abriu o espaço público da cidade para testes de soluções inovadoras. Hoje temos o Living Lab mais ativo do país, né, temos mais de 60 empresas inovadoras que estão testando soluções em Porto Alegre sobre armários inteligentes, soluções para a saúde, semáforos inteligentes, né, e muitas dessas vão provavelmente ou ser incorporadas à própria gestão da cidade, ou vão ajudar essas startups a maturar seus processos para poder vender, né, para poder sair e melhorar seus modelos de negócio. Então, Porto Alegre hoje se tornou exemplo, né? Antes a gente ia visitar outros ecossistemas, hoje muitas pessoas vêm nos visitar. E nada melhor, então, nesse momento, né, poder ter o prêmio para mostrar que essa inovação, no fundo, está percolando, né, por todos os locais da cidade. E é por isso que o South Summit está aqui na capital, né, secretário? Um dos fatores de reconhecimento, né, dessas questões que o senhor está citando aqui. Né? A gente começa a ter uma inércia positiva, né? Ou seja, a formação do pacto, a reconstrução do ambiente urbano da cidade, o lançamento de novos ambientes de inovação, como Caldeira, né, tão importante, a vinda de atores, né, que querem hoje estar em Porto Alegre. A gente tem, né, a IMED, que veio aqui, se tornou a Atitus aqui dentro, a gente tem Santa Maria se colocando aqui, a Fevale, a gente tem data centers importantíssimos. Porto Alegre vai se tornar, eu tenho convicção, a capital do intercâmbio de dados na região sul do país, né? Daqui é que vão sair grande parte dos armazenamentos de dados para alimentar toda a região sul do país e provavelmente parte dos nossos países vizinhos. Então a gente, né, coloca Porto Alegre como relevante dentro desse novo, né, tempo de inovação que a gente vive, esse tempo de inovação acelerada aí que é também relevante. A gente vê o surgimento de ambientes de inovação, por exemplo, como o Conectar Hub do Cindy Lojas ou o Lab Fecomércio, que trazem essa lógica de trazer a inovação e começar a estimular, inclusive, o nosso varejo, tão importante para a economia da cidade, a se transformar. A gente tem o Salt Collab Health, que une os atores de inovação em saúde. Então, Porto Alegre está bombando, ela está fervilhando de iniciativas importantes. A inovação passa por todos os setores, né? Não tenha dúvida nenhuma. Veio para contribuir, para ficar e para que a gente possa, né, aprender e lidar, né, com essas novas questões aí. Secretário, só para a gente encerrar aqui, agradecendo de antemão aqui a sua presença, tem data já agendada para entrega do prêmio? Nós estamos prevendo, né, para aquele nosso mês da inovação, né, que é o mês de aniversário da cidade. Hoje a gente vai ter o South Summit lá em março, né, de 2024, e a gente inicia o mês então com o Prêmio Inovação, como foi esse ano, né? A gente vai ter o aniversário da cidade e a gente vai ter o South Summit para poder fazer aquele grande momento em que os olhares de toda a América Latina... Lembro que ano que vem
o encontro latino-americano dos ambientes de inovação será em Porto Alegre, às vésperas do South Summit. Ou seja, cada vez mais a gente traz as atenções do Brasil, da América Latina, para Porto Alegre por causa da inovação, mas uma inovação que, como diz muito o nosso prefeito, né, tem que trazer melhoria de qualidade de vida para as pessoas, né? Ou seja, não faz sentido ter inovação se ela não for uma inovação que nos ajude a ter uma cidade melhor e uma vida melhor para os habitantes e para os restantes da cidade. Não mudar realidades, né, secretária? Exatamente. Então vamos deixar só mais uma vez aqui na tela para os nossos telespectadores o site, né, para onde estão todas as informações ali sobre o Prêmio de Inovação Porto Alegre, e ali tem todos os detalhes, enfim, tem também a ficha, né, para indicação dos concorrentes nesta segunda edição, né, secretário? Já chegaram algumas, já estão abertos há 24 horas, já tem várias indicações, a gente está aguardando a tua opinião aí, nos ajude a jogar a luz para toda a inovação que está acontecendo aí dentro da nossa cidade. Muito bem. Secretário Municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Desejo ao senhor aí um bom trabalho, né, nesses próximos dias, aí, porque o prêmio também demanda, né, uma... Obrigado por nos ajudar a trazer as pessoas, Claro. né, comunicar essa ação tão importante. Obrigado aí, Jornal da Câmara. Tá certo, obrigado. Bom, seguimos agora com informações do Legislativo. A Câmara retomou os trabalhos parlamentares com o fim do recesso. E nesta terça-feira foi dia de reunião das comissões permanentes. Na Comissão de Economia e Finanças, integrantes do Executivo apresentaram o edital de desestatização da Carris. O contrato definitivo do processo de desestatização da Companhia Carris Porto Alegrense está sendo encaminhado pela Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas. Conforme o edital, a empresa será repassada à iniciativa privada pelo valor mínimo de R$ 109 milhões. Segundo a Prefeitura, o vencedor da licitação ainda terá que apresentar uma garantia financeira superior a R$ 667 mil. Somente no último ano, os quase 300 ônibus que pertencem à Carris carregaram mais de 38 milhões de passageiros. Em Porto Alegre, a empresa é responsável por uma fatia de 22% da operação do transporte coletivo. Com o lançamento do edital, a Prefeitura está colocando à venda as ações de titularidade da Carris e também a concessão de 20 linhas que circulam pelas ruas da capital gaúcha. O interessante de esclarecer é que a proposta comercial, né, a forma como nós estruturamos para essa licitação, os eventuais interessados, eles têm que pagar por dois valores. Um é o valor da venda da empresa, que é os 109 milhões. O outro valor é justamente a outorga pela concessão. E é esse valor da outorga em que vai haver a competição. Então, no momento da proposta, ele tem esse componente, que é um valor já dado pela administração pública, e o outro que é aquele que ele vai disputar. O edital determina que a empresa vencedora da licitação terá que garantir o emprego de 718 funcionários pelo prazo de 12 meses. O responsável pela operação ainda terá que assumir todo o passivo judicial após firmar o acordo e 10% dos encargos anteriores à assinatura do contrato. A abertura das propostas ocorre no dia 2 de outubro. Ela é muito pouco competitiva. Um mercado que é privado, tanto que é a única empresa estatal no transporte coletivo do Brasil. Então, a Carris ela será privatizada para que a gestão da empresa possa ter a velocidade que os privados têm nas respostas necessárias. O edital, com os prazos e os detalhes definitivos da privatização da Carris, está publicado no site da Prefeitura. Ao final da reunião, os vereadores da CEFOR encaminharam alguns questionamentos sobre o edital. Segundo o Executivo, as dúvidas devem ser respondidas de maneira formal já nos próximos dias. A Comissão de Saúde também se reuniu nesta terça-feira e tratou sobre a demora na reposição de médicos nas unidades da capital. A falta de profissionais atinge principalmente as equipes terceirizadas. A repórter Vanessa Schmidt acompanhou a reunião e tem mais informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, essa demanda surgiu através de reclamações da comunidade. O proponente da reunião, o vereador José Freitas, que também preside a COSMAN, disse que diversos usuários do Sistema Único de Saúde procuraram o seu gabinete para reclamar das extensas filas nos postos de saúde da capital. Vamos acompanhar então o que ele nos disse. É porque, na verdade, chega no nosso gabinete, na verdade, nos gabinetes em geral e na COSMAN, muita reclamação, assim, das terceirizadas,
Eu tenho visitado muito, até a minha meta é visitar todos os postos de saúde de Porto Alegre, para entender um pouquinho mais e saber como está funcionando, né? E o que não está funcionando, o que é necessário para melhor atender o cidadão de Porto Alegre. E a gente tem visto reclamação principalmente em relação a filas, né? Então são filas enormes, principalmente quando se trata de especialista, por exemplo, ortopedia, são milhares de pessoas na fila. Então a nossa ideia aqui é discutir para ver o que é necessário, o que está precisando, como a maioria dos postos estão sendo terceirizados, então que venha a ter um bom atendimento. O que a gente tem se deparado assim? A demora. Quando um médico declina, ele sai da prefeitura, ele sai do posto de saúde. Então essa transição de chamar outro médico é demorado. Então a pessoa vai atacar justamente naquela pessoa que precisa. Vai afetar ela, aquele que precisa ali do especialista, que precisa do médico, por causa dessa demora, nessa transição de trocar, às vezes, um médico ali. Então tudo isso nós queremos discutir aqui, porque a nossa intenção é que o cidadão de Porto Alegre seja bem atendido. E que ele chegue lá no posto de saúde ou no hospital e venha ter lá um especialista para atender ele. A diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Vânia Frantz, explicou que existem sim locais onde faltam médicos, mas que desde março foi firmado um termo de colaboração que prevê que as empresas parceiras têm até 30 dias para repor os funcionários faltantes e que geralmente essa reposição ela acontece antes de esse prazo findar. Vânia reconheceu ainda que existem sim os locais com dificuldades de fixar profissionais por falta de acesso, questões salariais ou mesmo insegurança desses profissionais. Sobre a demora nas filas, Vânia disse que os postos têm a orientação de priorizar o atendimento humanizado para evitar, então, as longas filas nas unidades e que também são orientados a manter um cadastro reserva para evitar a demora de reposição dos funcionários faltantes. Os postos de saúde foram convocados para essa reunião, mas não encaminharam representantes. Como encaminhamento final, a comissão vai solicitar um pedido de informações e um levantamento para averiguar em quais unidades faltam profissionais e quais unidades estão completas. Clayton, essas eram as informações que eu tinha para você e também para quem nos assiste. Volto ao estúdio com você. Tá certo, obrigado, Vanessa. E na Comissão de Educação e Cultura, representantes dos blocos de carnaval cobraram maior apoio do Executivo na realização das atividades aqui em Porto Alegre. A Prefeitura afirmou que está fazendo um mapeamento das entidades para poder destinar recursos do Fundo de Apoio à Produção Artística da capital. O encontro foi aberto e conduzido pelo presidente da SESI, vereador Mauro Pinheiro, do PL. Os representantes dos blocos de carnaval que participaram da reunião destacaram o potencial econômico da festa, como a vinda de turistas e o estímulo ao comércio. Eles, no entanto, reclamaram da falta de planejamento por parte da gestão municipal e da burocracia para participar dos editais. O carnaval de rua hoje em Porto Alegre, infelizmente, está jogado às traças no caso. Nós não temos representatividade nenhuma, né? 2023 não teve carnaval oficial dos blocos de Porto Alegre, nós não tivemos, né? Todas as instituições, ligas, né? Blocos independentes tiveram que elaborar projetos, né? Tais como o Funpoarte, entre outros no caso, e recurso próprio com a força do seu braço para poder botar o seu bloco na rua, né? Então não teve matemática em 2023. A pauta do encontro foi proposta pelos vereadores Jonas Reis, do PT, e Giovanni Colau, do PCdoB. Para Colau, o Carnaval de Rua de 2023 foi prejudicado pela publicação tardia dos editais de convocação, bem como pelo baixo número de recursos disponibilizados pela Prefeitura. Para o próximo ano, o vereador cobrou uma melhor organização, bem como a disponibilização de espaços para que os blocos realizem os ensaios. Nós temos o desafio, enquanto cidade, de construir um carnaval à altura de Porto Alegre. À altura do carnaval, à altura dos blocos, daquilo que produzem, à altura da cidade. Nós, infelizmente, não tivemos isso, por exemplo, em 2023, em que nós tivemos um edital de fomento às vésperas do período do carnaval e com valores muito baixos. Então, trazer essa discussão aqui para a Comissão de Educação e Cultura,
é uma oportunidade de fazer um debate coletivo, público, transparente, com ampla participação, para que a gente possa construir um novo futuro para o carnaval de bloco de rua na nossa cidade. E para isso a gente precisa da prefeitura, respeitando a autonomia e a tradição dos blocos, ter um papel de contribuição na organização, de montagem de um calendário e de financiamento, né? Tudo isso com muita transparência. E uma das propostas que nós temos ao ouvir os blocos é que a prefeitura também se desafie a construir um espaço público para o ensaio desses blocos que estão não só no centro, mas espalhados pela cidade como um todo. Segundo o secretário adjunto de Cultura da capital, a prefeitura está fazendo um mapeamento completo dos blocos de rua, o que permitirá o encaminhamento de verbas do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre. Além disso, Clóvis André salientou o diálogo constante com a comunidade e a criação do Comitê do Carnaval de Rua. Nós temos feito muitas escutas, o Funproarte ali, através do Miguel, que é nosso diretor, tem discutido em muitas reuniões como modelar isso, para que fique bom tanto para os representantes de bloco quanto para a comunidade, né? Nós temos vários carnavais, tem o que acontece nessa região central aqui, e tem os descentralizados, que são atendidos muitas vezes também por recursos do próprio orçamento participativo, por parcerias públicos-privadas. A gente, enfim, está muito próximo de ter definido uma política pública, coisa que nunca aconteceu em Porto Alegre. Tem coisas que são comuns que a fio a cabo nunca se veio para a vida de fato. Então, hoje tem um mapeamento, se tem um comitê também que foi criado e está funcionando. E eu vejo que o debate nunca é demais, muito pelo contrário, a gente precisa debater mais olho no olho para fortalecer a nossa democracia. Uma nova reunião ficou marcada para o final do mês. No encontro, a prefeitura deverá apresentar o planejamento para o Carnaval de Rua de 2024, incluindo calendário, espaços e formas de fomento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!